Olá, tudo bem? Boa tarde. Pra mim é boa tarde, pra você pode ser bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Bom, agora iremos verificar leis ponderais. Lavoisier e Proust. Bom, primeiramente, uma linha do tempo. E essa linha do tempo começa em 450 a.C. com Demócrito e Leucipo. Eles que bolaram o termo átomo, porque eles chegaram à conclusão de que havia a menor partícula do universo. E essa menor partícula seria sem partes. Não teria como dividir, não tem como mais dividir o átomo. Já é sem partes nenhuma. A gente chegou na menor parte daquilo, da matéria. Demócrito e Leucipo então bolaram isso. O A significa 100, tomo significa partes, 100 partes. Aí chegou Aristóteles em 350 antes de Cristo também. E Aristóteles, que defendia que a arqué, isso faz parte da filosofia, mas defendia que a arqué eram os 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Ele defendeu também que todo elemento fazia toda a matéria constituía-se dos 4 elementos. Podia ser 3 elementos, 2 elementos, combinação entre 2, 3, um só elemento, mas tudo viria desses 4 elementos. Passado um tempo, em 1720 depois de Cristo, e coloca tempo nisso, são aproximadamente 2000 anos, chegou uma nova ideia, que era de Stahl. E a ideia de Stahl era que as coisas tinham algo chamado flogisto. Stahl defendia que a matéria sempre era constituída de algo palpável e de outro algo que poderia aparecer do nada, sumir do nada, como exemplo da vela. A vela, você acendia a vela e o flogisto ia embora da vela. Sobrava só o resíduo. O flogisto, que foi depois da queima foi embora, ele só sumiu. Ele ia e voltava. O que para hoje nós vivemos uma loucura pensar que existe um flogisto. As coisas aparecem, quando aparece algo do nada, se chama, aquilo é o flogisto daquilo. É uma teoria que na época foi aceita, mas hoje a gente sabe que não faz sentido. Até que em 1775 aparece Lavoisier. Lavoisier que constituiu a lei de Lavoisier, que é a lei das conservações das massas. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E um pouquinho após ele chegou outro nome fantástico, que é Proust. Proust, que gerou a lei das proporções fixas ou definidas, que veremos mais adiante. A gente vai se aprofundar mais na lei de Lavoisier e na lei de Proust. E o Proust também introduziu os modelos atômicos. E o primeiro a ser inventado foi de Dalton, que é o modelo atômico da bola de bilhar, que nós também veremos mais à frente. Então seguimos. Lei de Lavoisier. Numa reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. O que é reagente e o que é produto? Reagente é o que reage antes da, do processo químico, é o reagente. E o produto é o que se resulta, é o que vem depois da reação entre eles. Mas como assim, numa reação química são mais fácil?
Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. As massas sempre serão iguais. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que após uma reação, a massa daqui é igual à massa daqui. Nada se perdeu. E vale ressaltar de que para ser, não é que ela só é válida em toda reação química, a lei de Lavoisier. Porém, ela é observável. Ela é mais observável em um recipiente fechado. Como assim? Por exemplo, a queima de uma vela. Nós vimos anteriormente que aquele Stahl, que defende a teoria do flogismo, ele disse que na queima de uma vela, o que ia embora era o flogismo. Porém, era o flogisto. Porém, o que Lavoisier disse? Lavoisier disse o seguinte: se nós pegarmos esse recipiente e fecharmos o recipiente com a que a vela será queimada, passado o tempo, a vela não se perdeu. A massa da vela não se perdeu. Opa, fazer o desenho direitinho. A massa da vela não se perdeu. Na verdade, o CO2 ele foi escapando da vela. Porém, ele ficou no recipiente, ele ficou no ambiente. A vela se perdeu, mas o CO2 ainda se manteve. Portanto, vamos supor que aqui é o 1, aqui é o 2. A massa de 1 é igual à massa de 2. Não se perdeu, ela se manteve e podemos observar através do, da, de, através da ação de fechar o recipiente, fechar o ambiente com o uso de um recipiente. Por exemplo, a queima de uma palha de aço. A queima não, né? Por exemplo, a oxigenação de uma palha de aço. Quando uma palha de aço se oxigena, não é que ela ganhou, se criou oxigênio nela. É que, na verdade, o oxigênio que estava no ambiente, ele se aderiu à palha. E na figura 2, ele já faz parte da palha de aço. Por isso que ela fica avermelhada, alaranjada, porque oxidou. Portanto, a massa de 1 também é igual à massa de 2. Como podemos ver nos dois exemplos. A massa não se perdeu, ela se transformou. Vamos então resolver um exercício. Exercício 1. O óxido de cálcio virgem, o óxido de cálcio reage com o dióxido de carbono, produzindo carbonato de cálcio. Então vamos lá. O óxido de cálcio reage com o CO2, produzindo CaCO3. Em laboratório de química foram realizados vários experimentos cujos resultados estão expressos na tabela a seguir. Vamos lá. CaO que reage com CO2 se resulta em CaCO3 e as massas nunca podem se perder. A massa daqui, a massa 1, que vai ser a soma desses dois, ela tem que ser igual à massa 2. Portanto, 5,6 mais x, eu trocar essa cor que o preto não vai destacar ali. Portanto, 5,6 mais x tem que dar 10. Não precisa ser muito bom de matemática para chegar à conclusão de que o x é igual a 4,4, porque deu 10. O y, que reage com 22, tem que dar 50. Então, quanto vale o y? O y, sem ser muito bom de matemática, vai ser igual a 28.
28 com 22, 50. 56 com 44, as somas deles tem que ser igual a z. Então, 56 mais 44 dá 100. Z é igual a 100. Então, beleza. Descobrimos todas as incógnitas. X, Y e Z. Com base na lei de Lavoisier e nos experimentos realizados, conclui-se que y sobre x é igual a 5. Vamos lá. Y sobre x é igual a 5. Vamos verificar. É 28 sobre 4,4, né? O x. Quanto que é 28 sobre 4,4? Vamos considerar esse 4 aqui. Vamos tirar esse 4. 28 dividido por 4 vai dar aproximadamente 7. E 7 é diferente de 5, portanto, essa afirmativa é falsa. X vezes y é menor que z? X vezes y é menor que z? Vamos ver. 28, né, que é x, perdão, vamos substituir. 4,4, que é x, vezes 28, que é y, tem que ser menor que z. Z é 100. 28, vamos considerar esse 4 de novo. 28 vezes 4 fica 28, vezes 4 é 56 vezes 2, 112. É igual a 112. E 112 é maior do que z, não menor do que z, como apresenta a questão. Então essa aqui também é falsa. Z sobre 5,6 é igual a x vezes 3,5? Vamos lá. Z sobre 5,6. Z é 100. 100 dividido por 5,6. 100 dividido por 5,6 é igual a x. X é 4,4. Vezes 3,5. Vamos lá, vamos fazer a conta. 4. Vamos escolher esse vírgula 4 e esse vírgula 5. 4 vezes 3, 12. Mas esse resultado aqui vai dar aproximadamente 12. 100 dividido por 5 vai dar aproximadamente 20, excluindo as vírgulas. 20 é diferente, aproximadamente 20 é diferente de aproximadamente 12. Então também é falsa. Sobrou a D, mas vamos verificar, né? 56 sobre y é igual a vezes 22 sobre 44 é igual a 1. Vamos substituir. 56 sobre y é 22. 56 sobre y vezes 22 sobre 44 é igual a 1. Será que é igual a 1? Vamos verificar. 56 sobre 28 é 2, né? 2. E 22 sobre 44 é meio. 2 vezes meio, quanto que é metade de 2? É 1. Portanto, essa afirmativa é verdadeira. Resposta D, verdadeira. Ou seja, nós usamos a lei de Lavoisier para descobrir as incógnitas x, y e z e substituímos as incógnitas nas alternativas e chegamos ao resultado. Vamos para o próximo exercício, exercício 2. Imagine que em uma balança de pratos, conforme mostra a figura 1, os recipientes 1 e 2 foram colocados quantidades iguais de um mesmo sólido. Então vamos lá. Foram colocados recipientes 1 e 2, ó. Recipientes 1 e 2. Quantidades e... Calma aí que eu dei uma apertadinha ali. Quantidades iguais de um mesmo sólido. Palha de ferro ou carvão. Palha de ferro ou carvão. Foi ateado fogo à amostra. Fogo. Esse fogo aqui, a gente sabe que ele é o CO2. CO2. Depois de essa daqui, o arranjo tomou a disposição da figura 2. As equações para as reações envolvidas são apresentadas a seguir. Então vamos lá. Foram colocadas quantidades iguais de um mesmo sólido, palha de ferro ou carvão.
Então, na 1 e na 2 tem que ter o mesmo sólido. Vamos avaliar. Considerando que o carvão reaja com o CO2, o carvão reaja com o oxigênio para que seja ateado fogo, a reação é C, carvão, se transforma em O2 e, consequentemente, CO2 vira gás. CO2 gás evapora, né? Porque é gás. Nesse caso, sendo gás, o gás evaporaria. Evaporaria. O gás não ficaria na balança e ele evaporaria. Na figura 1, eles estão em equilíbrio. Na figura 2, o recipiente 2 que sofreu a queima, ele ganhou massa. Porque ele ficou mais pesado do que antes. Antes eles eram iguais, o segundo reagiu com oxigênio. Ele ganhou massa. Nesse caso aqui, ele perderia massa. Ele perderia massa, então ele subiria. Não fez sentido. Já considerando o ferro reagiria com o oxigênio e ele se tornaria maior e se manteria sólido. Então, nesse caso, fez sentido que a massa subiu, assim como no recipiente 2. Portanto, a, o sólido que foi colocado, ele é o ferro. A reação que ocorreu foi essa. Porque se fosse o carvão, o recipiente 2 ele não ganharia massa, ele perderia massa. Porque o carvão, ele é combustível, né, para a combustão. Vamos lá. Considerando o resultado do experimento, marque a alternativa que explica corretamente o que aconteceu. O sólido contido nos dois recipientes é carvão, e quando cessada a queima, o recipiente 2 ficou mais pesado, pois o carvão reagiu com o oxigênio do ar e transformou-se em CO2. Não, né? Não, né, pessoal? Porque nós constatamos que o sólido era o ferro e não faz sentido o carvão reagir com o oxigênio do ar e ficar mais pesado, porque o oxigênio, ele, é, ele se dissiparia, né? Ele iria embora, o CO2. Por que que ele iria embora? Porque ele se transformaria num gás. Como nós vimos na reação, o CO2 é um gás, estado gasoso. Então, não. B. O recipiente 1 continha carvão e o recipiente 2 palha de ferro. Quando cessada a queima, o recipiente 2 ficou mais pesado, já que na reação ocorreu a incorporação de oxigênio do ar no produto formado. Vamos lá. Aqui no enunciado diz quantidades iguais de um mesmo sólido nos recipientes 1 e 2. Só aí a gente já mataria essa questão, já saberia que não é ela. Porém, continuando lendo, a gente vê. Quando cessada a queima, o recipiente 2 ficou mais pesado, já que na reação ocorreu a incorporação do oxigênio do ar no produto formado. Isso está correto. O oxigênio incorporou na palha de ferro e ficou mais pesado. Porém, aqui no começo se diz que tinha carvão na 1. E constatamos no enunciado que isso é falso. C. O sólido contido nos dois recipientes é palha de ferro. Sim, o sólido contido nos recipientes é palha de ferro. E quando cessada a queima, o recipiente 2 ficou mais pesado, já que na reação ocorreu a incorporação de oxigênio do ar no produto formado. Essa aqui está corretíssima, né? O sólido contido é o ferro dos dois, e quando cessada a queima, o recipiente 2 ficou mais pesado. Ok, mas vamos verificar as próximas a D e a E. O recipiente 1 continha palha de ferro e o recipiente 2 carvão. A gente sabe que não, os dois sólidos eram iguais. Não. O sólido contido no recipiente é carvão, também não. Portanto, a resposta é a C. Gabarito C. Vamos então estudar agora a lei de Proust, proporções fixas ou definidas, que diz: uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção e massa. Vamos lá. O que é substância composta?
Vamos usar o exemplo do exercício. Ó. Ah, se bem que aqui é composta também. Mas, não, perdão. Aqui é composta por duas substâncias diferentes. Aqui é óxido de cálcio, aqui é gás carbônico. Aqui é carbonato de cálcio. Então, vamos lá. Substância composta é esse CaCO3. E a substância simples são CaO mais CO2. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a proporção tem que ser sempre a mesma. Por exemplo, se eu colocar 5,6 gramas de óxido de cálcio, ele só vai reagir com 4,4 gramas de massa de gás de carbônico. E isso vai dar carbonato de cálcio, de 10 gramas. Se eu dobrar aqui, eu tenho que dobrar aqui. Senão, não dará. E aqui também, consequentemente, também dobrará. Porque senão, não haverá a reação. A reação, para ocorrer, ela tem que ser proporcional. Como, por exemplo, hidrogênio e oxigênio à água. Para o hidrogênio reagir com o oxigênio e formar o produto água, precisa-se de 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio para se transformar em 18 gramas de água. H2O. O oxigênio aqui é o O e o hidrogênio é o H2. Nossa, não é o caso. Isso transforma mais em estequiometria. Porém, mas como assim essas gramas? É que é o seguinte, um átomo é que entra em outros detalhes, que é o da estequiometria. Porém, eu vou dar uma adiantada, a massa molar do hidrogênio é 1 grama. A massa molar do oxigênio é 16 gramas. Como assim? E a MM do H2O é 18 gramas. Como a gente está usando duas de hidrogênio, então ficou 2 gramas lá no hidrogênio. E o oxigênio usa 1. Aqui é H2, né? H2 duas vezes. Oxigênio 1 a 16. Resultou em 18 gramas de H2O, mas isso aí é um assunto que veremos mais à frente. Com base nas leis de Lavoisier e de Proust, determine os valores de A, B, C, D e E, respectivamente, observando os experimentos realizados para a reação a seguir. Bom, a lei de Lavoisier diz que, vamos lá, diz que nesse experimento aqui, a massa do primeiro reagente somada com a massa do segundo tem que ser igual ao produto 34. Então, perdão, voltando aqui para a lei de Proust, o que ela está dizendo? Se você colocar 4 gramas de hidrogênio, você dobrou, então você tem que dobrar o oxigênio também, 32 gramas. Nesse caso, a água vai dobrar para 36 gramas. Ela é proporcional, tem que ser sempre proporcional. Se você colocar 1 grama de hidrogênio, você tem que colocar 8 de oxigênio, que vai se transformar em 9 gramas de água. Por quê? Porque é proporcional. O número de oxigênio tem que ser 8 vezes maior do que o de hidrogênio para formar a água. Se eu dobrar o oxigênio, tenho que dobrar hidrogênio e dobrar a água para que essa reação aconteça. Caso você coloque, em vez de 32 gramas, você coloque 35 gramas, terá um excesso de 3 gramas. Então vamos lá. 28 gramas, se somado a A, tem que dar 34 gramas. Quanto vale o A? O A vale 6 gramas. Certo? E o excesso, zero. O excesso é quanto sobrou, não sobrou nada, zero. Já no segundo caso, o hidrogênio dobrou 2 vezes. Teve 2 vezes o dobro. Então, se aqui dobrou, tem que dobrar aqui e aqui. Se dobrou 28, 28 vezes 2, B é igual a 56 gramas.
E a amônia dobrou também, 34 vezes 2, fica 68 gramas. Também não houve excesso, o excesso foi de 0. Caso eu use 12 gramas e 57 gramas de nitrogênio, eu só utilizarei esses 56 gramas para a reação. E vai sobrar um excesso, o excesso de 1 grama, que vai lá pro E, ó. O E vai ser igual a 1 grama. E como aqui foi 68 gramas, na reação de 56 gramas de nitrogênio com 12 gramas de hidrogênio, para dar 68 gramas de amônia, aqui também será o mesmo, 56 gramas de nitrogênio, reagindo com 12 gramas de hidrogênio, se resultará em 68 gramas de amônia. 1 grama excedeu. Simples, né? Então vamos lá. A é igual a 6. Se o A é igual a 6, a gente já corta esse e corta esse. B é igual a 56. A gente já corta esse e chegamos no resultado, que é D. Vamos continuar verificando? O C tem que ser 68. 68, 68. O D também 68. Eles são iguais. 68, 68. E o E, que é o excesso no terceiro experimento, 1 grama, 1 grama. Portanto, o gabarito final, D. Então, foi isso. Essa foi a aula. Revisamos não, aprendemos sobre as leis ponderais de Lavoisier e Proust. Entendemos como que o mundo enxergavam as coisas antigamente. Entendemos como eles mudaram a química moderna. Entendemos a lei de Lavoisier. Resolvemos exercícios sobre a lei de Lavoisier. Estudamos a lei de Proust e resolvemos o exercício que juntava a lei de Lavoisier e de Proust. Essa foi a aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.